Galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje tá um pouquinho frio, então estou de blusa, mas vamos lá. Não estranhe não ter música por enquanto. A gente vai colocar música já já. E bom, só para falar um pouco, situar a gente de onde a gente está, para onde a gente vai. A gente está falando do período entre guerras, vamos continuar com o período entre guerras. A gente vai falar aí um conteúdo revisional hoje, a gente vai falar um pouco de tudo de novo. E bom, é isso. Hoje a música vai ser especial devido a outro fator. Hoje é uma música aí, igual foi no último vídeo, a última música, né? Uma música aí sobre a resistência, ok? Sobre as pessoas que resistiram a esse período. Essa é uma música, ela é bem famosa, vocês vão reconhecer aí na hora que vocês começarem a ouvir. Eu vou deixar ela rolando aí um certo tempinho, um minuto e pouquinho, para mim traduzir aí para vocês o que significa. E bom, além de ser uma música conhecida, galera, é uma música aí que ela foi usada em vários períodos históricos, né? E o período no qual a gente vai situar ela é aí na questão do fascismo, do nazismo, a resistência aí dos próprios italianos sobre esses regimes, ok? Então eu vou dar o play aqui na musiquinha, a gente escuta um minuto dela, eu vou traduzindo de acordo com como ele vai cantando, e depois a gente começa aí com a crise de 29 e vamos aí até os regimes totalitários, ok? Vamos lá! Una mattina É uma bela manhã. mi sono alzato. Eu acordei. Bella ciao, bella ciao. Querida Deus, não sei se Mattina uma manhã. mi sono alzato Eu acordei e ho e trovato encontrei um invasor. l'invaso. Quem será esse invasor, hein? O partigiano, Ó membros da resistência, portami via. leve-me embora. Oh, bella ciao, bella Querida, ciao, bella adeus. Ciao, 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 Ó partigiano. membros da resistência, Porta-me via. leve-me embora. E mi sento Porque sinto que vou morrer. Olha que música pesada, né? e se io E se eu muoio morrer como um da membro da partigiano. resistência, Oh, bella ciao, Querida bella Deus. ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io se eu morrer muoio como membro da resistência, da partigiano, tu mi devi você deve me enterrar e seppellire no alto das la sua montanhas. montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sua montagna sotto l'ombra Sob a di un sombra de bel uma bela fiore. flor. E essa flor no finalzinho, Che le genti passeranno. todas as pessoas que Oh, passaram, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. as pessoas que passaram, me dirão que bela flor, ó, que bela flor. E agora a gente vai pro finalzinho aí, e essa flor será a flor da resistência. Gente, essa música aqui, ela é usada na série, vocês sabem muito bem qual. E bom, ela é uma série extremamente famosa e a música assim, se tornou um grande símbolo da série, e não só da série, mas essa música sempre foi um símbolo de resistência. E sim, ela é um símbolo de resistência aos governos totalitários e não só aos governos totalitários. Ela sempre foi usada como símbolo de resistência em tudo. Ou seja, uma música simboliza toda a história de uma nação que luta contra governos tiranos. Isso é muito lindo, galera. A gente vai ter isso no Brasil, a gente vai ter o movimento Tropicália no Brasil, que a gente vai estudar na ditadura militar, mas só para vocês se situarem o quão bonito é a arte, o quanto a cultura, ela tá aí na nossa vida, e ela tá de uma forma na nossa vida que ela vai muito, mas muito além de simplesmente ser um gosto musical. Ela é um símbolo de resistência. Então, muitas músicas são consideradas símbolos de resistência, de serem contra regimes nos quais prejudicam o povo. E essa música aí, não tem nem o que falar da letra dela, né? É uma letra que fala sobre a resistência e que eles vão colocar, que quando for enterrado, né? Ó a ideologia, que louco. Quando ele for enterrado, possivelmente vai nascer uma flor, e essa flor quer dizer que a ideologia dele florescendo nos corações dos jovens, trazendo com que isso faça com que os jovens sejam tão revolucionários quanto ele foi. Gente, isso é lindo demais, pelo amor de Deus, arrepia até. Então tenham em base aí essas músicas de resistência que são muito legais, tem toda uma história por trás dela,
tudo que a gente estuda é história, ela tem um contexto, ela tem uma ligação, ela tem algo no qual a gente vai utilizar isso, porque elas são em momentos históricos, em coisas grandiosas demais. E aí que tá a questão que eu quero entrar com vocês, coisa grandiosa demais. Pensem só. Pensem comigo, no caso. Não pensem só, não. Pensem comigo. E pensem entre vocês também, enfim. A gente tá falando de uma música que poderia ser simplesmente uma música. Mas ela é uma música que já ultrapassa gerações, uma música que já tá aí perpetuando aí os anos. E ela continua muito presente, ela continua muito forte na nossa vida. E olha só para vocês verem, essa questão dela continuar muito forte na nossa vida, a gente está falando aí que ela vai além do seu tempo, ela está presente no nosso tempo como algo real, ela não foi escrita para ser uma coisa atemporal desse jeito, mas ela se tornou atemporal, ela está aí durante os anos, cada vez mais real do que deveria. E ela faz parte da história, ela se tornou algo da história, ela se tornou parte da história do mesmo jeito que as pessoas simples, que nem estão com os nomes nos livros de história, elas fazem parte de toda essa história, desde a crise de 29, desde a Primeira Guerra Mundial, desde a Belle Époque, né? E assim por diante. Então a gente está falando aí de um contexto no qual todos nós também estamos inseridos aí num processo histórico. Mas, prof, como assim a gente está inserido num processo histórico? Além de tudo que a gente já viveu, e ainda vamos viver, espero eu, a gente está inserido num contexto onde a gente está vivendo uma pandemia. E, bom, isso com certeza entrará no livro de história, né, futuramente, e a gente está fazendo parte dessa história. Então isso é um momento muito importante, a gente está vivendo aí um momento histórico imenso, né, pela dimensão que está tomando. Então a gente está fazendo aí parte da história, a gente está sendo aí, nós seremos aí a história viva desse momento que está acontecendo. Quem sabe a gente está aí dando entrevista futuramente, respondendo aí a biografias e afins, falando sobre esse período que aconteceu no qual nós vamos lembrar, ok? Tem um exemplo aí, nos Estados Unidos, por exemplo, historiadores aí já estão sendo contratados para escrever esse período diretamente para não se perder nenhum passo da história. É importantíssimo isso para a gente ver que a gente também está inserido na história. Enfim, o professor falou um monte de coisa aqui, deu uns devaneios maravilhosos, né? Vamos lá. Bom, a crise de 29, vamos começar por ela, então, do mesmo jeito que a gente fez na aula ao vivo, né? Só tá faltando vocês aqui para conversarem comigo, mas eu imagino que vocês estão aqui conversando comigo, voz na minha cabeça. Enfim, então a gente vai começar então com a crise de 29, né? Ela também ficou conhecida como a Grande Depressão, e justamente por ela ter esse caráter aí, né, desse nome um tanto quanto forte, de Grande Depressão, que simboliza uma queda, né, dá essa ilusão de tristeza, de queda e assim por diante. Bom, foi a maior crise no capitalismo financeiro, a gente está falando aí do sistema capitalista, né, e bom, o colapso econômico ele teve início, né, em meados de 1929, nos Estados Unidos, porém ele vai se espalhar aí por todo o mundo capitalista. Os seus efeitos aí duraram por volta de uma década aí, mais ou menos, né? E o mais interessante é que por ela ser uma crise econômica, mas ela gerou vários problemas fora da economia. Então ela vai ter desdobramentos sociais e desdobramentos políticos. Sim, essa crise econômica vai interferir diretamente na política, não só dos Estados Unidos, mas de outros países, ok? Bom, as principais causas, então, da crise de 1929, ela está ligada aí à falta da regulamentação e à oferta de crédito barato, né? Então, os Estados Unidos estava ofertando muito crédito tanto para os seus próprios habitantes quanto para outras pessoas, né? Para outros países, no caso. E, bom, isso aí foi começando a ser um problema, né? Futuramente, isso acabaria não dando certo. A produção industrial também ela seguia num ritmo acelerado até demais. A gente já viu um trecho desse filme, acho que ano passado, se eu não me engano, que é Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Então a gente vê essa questão do desenvolvimento industrial mega acelerado, né? Só que a gente tem um problema. Mesmo com esse crescimento acelerado, a capacidade de consumo da população ela não absorvia o ritmo do crescimento. Por quê? Crescia muito, ok, tinha muito crescimento
da parte industrial, aceleradíssimo. Porém, a sociedade em si não estava acompanhando esse processo. Porque enquanto a sociedade podia comprar 10, eles estavam produzindo 100. Então não tinha como manter esse ritmo. E como estava tudo assim, no liberalismo extremo americano, então isso daí só foi deslanchando. Enfim. Bom, isso daí vai gerar aí grandes estoques, né? Como se a população não está comprando, a sociedade não compra, então ele vai ficar em estoque. E se ele fica em estoque, a fábrica não vai produzir mais, porque já tem o estoque disso. Então, vai gerar esse grande estoque e, bom, esses produtos aí vão ter que melhorar o preço, né? Porque se ele custa X e tem estoque, quer dizer que ele pode custar menos ou custar mais. Isso vai depender muito do produto em si. A Europa, então, já está se recuperando aí da destruição da Primeira Guerra em questão de estruturas, né? E não precisava mais do crédito americano também, então eles não precisavam mais pegar dinheiro dos americanos e nem produtos, já que eles já reconstruíram todas as suas fábricas. Então, com os juros baixos, né, os investidores aí passam a colocar o dinheiro na bolsa de valores e não nos setores produtivos. Eles começam a aplicar esse dinheiro na bolsa e são empresas que vão acabar aí falindo. Então, esse dinheiro já é o famoso Jaels, ou já era, enfim. Então, ao perceber aí também a questão da diminuição do consumo, o setor produtivo também passa a investir menos e ele começa a compensar esses déficits financeiros com a demissão de funcionários. Então, estamos produzindo pouco, o que a gente vai fazer? Vamos demitir o funcionário. Só que se o funcionário é demitido, a gente vai entrar em um pequeno problema maior ainda. Esse funcionário que já estava com dificuldade em consumir, agora ele vai ter mais dificuldade ainda em consumir. Então, quem vai comprar os produtos dessa fábrica? Ninguém. Enfim. Temos, então, o crash, né? O crash da bomba. Crash, porque não é português, né? Temos aí a quebra da bolsa de Nova York, porque tinha um valor especulativo, um valor que não é real, ele é especulativo. E as ações começam, então, a se desvalorizar até gerar o famoso crash, né? O crack, que é o crack, da Bolsa de Nova York em 24 de outubro. 24 de outubro de 1929. Esse dia também ficou conhecido aí como a Bela... Não foi Bela. Como a Quinta-feira Negra. Bom, o resultado é óbvio, né? Se já estava demitindo agora, então nem se fala. Então tivemos aí desemprego generalizado, ou em massa, como vocês preferirem, ou redução salarial, bem parecido com algo, né? Enfim. Esse ciclo vicioso, então, ele também vai se completar aí com a falta de renda, o consumo caindo cada vez mais, forçando também a diminuição dos preços dos produtos, né? Muitos bancos aí também começaram a emprestar dinheiro, que emprestavam dinheiro, né? Eles acabaram falindo porque eles não tinham como receber o dinheiro que eles emprestaram, diminuindo ainda mais a oferta de crédito, ou seja, os bancos pararam de oferecer crédito aos empresários e às pessoas, e com isso muitos empresários também começaram a fechar as portas. Olha para você ver que ciclo, né? Uma coisa é um efeito dominó, uma coisa vai levando a outra até derrubar todas as peças. E gerando ainda mais desemprego. Então, quem está sempre se ferrando aí são os trabalhadores, porque eles que estão ficando sem emprego. Enfim. Mas nesse caso, todo mundo ficou bem ferrado, porque não tinha o que fazer. Vida que segue. Famoso você que lute, mas naquela época não teve muito que lutar, não. Era passar fome mesmo. É triste, bem triste. Enfim. Os países, então, mais atingidos pela quebra da bolsa aí foram economias capitalistas mais desenvolvidas, né? Estados Unidos, Canadá, a própria Alemanha que estava se reerguendo, e aí que vai surgir todo um contexto dentro da Alemanha, né? A França, a Itália também, que vai surgir nesse contexto, né? E o Reino Unido. Bom, são os principais países capitalistas no momento. Alguns desses países, então, efeito da crise, aí, fomentaram a ascensão dos regimes totalitários. E isso aí é onde desanda todo o bolo, né? Então, a gente tem esses regimes totalitários surgindo justamente pela crise econômica,
como o prof sempre fala para vocês, mexeu no bolso, mexeu no pepino, porque não tem dinheiro, é o momento propício dessas pessoas horríveis aparecerem com falsas promessas e estragar tudo que tinha, que já estava estragado. Enfim. Na União Soviética, por exemplo, a gente vai ter lá o regime socialista, comunista, né? Então ela não foi muito afetada. Na verdade, não fez diferença nenhuma para isso, praticamente. Mas também vai ter aí, já tem um líder, né, que está aí tomando dimensões aí já meio que perigosas e também vai, já que apareceu vários regimes, ele também vai mostrar as suas garras. Enfim, a crise de 1929 ela também teve aí uma repercussão na América Latina, né? Os países em processo de industrialização ainda, como os daqui da América Latina, eles têm a economia agroexportadora, né? Então, a gente vai produzir, a América Latina em si toda era agrária, né? Então eles produziam muito para exportar e, bom, com essa redução aí, eles não precisarem mais da matéria-prima, então eles não têm mais para quem vender. Ao longo, então, da década de 30, de 1930, essas nações puderam aí assistir a um incremento em suas indústrias, né? Eles começaram a diversificar mais o que eles produziam. Então acaba esse lance de mandar matéria-prima e eles começarem a produzir suas próprias coisas, né? Desenvolver suas próprias indústrias. Isso é muito interessante para a gente. Já no Brasil, por exemplo, essa crise aí ela deu uma leve paulada na cabeça do Brasil. Leve não, foi bem forte, na verdade. A gente já vai falar disso também, né? A questão do café, a gente já falou isso um pouco ano passado, vamos retomar esse ano. Mas, bom, nesse momento, então, em 1929, né, o país exportava praticamente um único produto, né? Praticamente, não tudo, né, mas a maioria era o café. E as boas colheitas já tinham feito que o preço do produto tivesse uma queda, né? Porque plantaram muito também, né? Tiveram uma colheita muito boa e isso gerou muito café. Então, como tinha muito, eles tinham que fazer um preço mais barato. Então, o preço do café já teve uma queda. Além disso, ainda, como não era um produto aí de primeira necessidade, não era uma coisa assim, nossa, que coisa importante na minha vida. Na minha mas enfim, vocês entenderam. Enfim. Vários importadores então diminuíram as compras significativamente, ou seja, como não é uma coisa que é extremamente necessária, não precisa comprar muito, então eles diminuem assim, a compra no número altíssimo e isso vai gerar a crise do café no Brasil, onde eles vão... O que você faz quando tem muito café e não tem para quem vender? Dá para as pessoas tomar, dá os grãos para a pessoa comer, para tomar, sei lá o que. Não, a gente taca fogo em tudo. Enfim, então, para ter uma ideia de como foi isso aqui no Brasil, a saca de café que era antes cotada a 200 mil réis, em janeiro de 1929, era esse valor. Já um ano depois, em 1930, ela já estava custando 21 mil réis. Olha a queda no valor, imagine outras coisas. Mas isso foi interessante para o Brasil em um certo ponto e não tão interessante em outros. Mas, essa crise de 29, como ela já afetou o Brasil num primeiro baque, já no primeiro momento, o Brasil estava ali com a cara tapa já quando isso aconteceu, isso vai enfraquecer bastante as oligarquias rurais, né, os famosos coronéis do café, que dominavam aí o cenário político e vão abrir aí um caminho maravilhoso, né, assim, uma porta aberta com um tapete vermelho para o Getúlio, e é o famoso Getúlio Vargas, a gente vai estudar sobre o varguismo no próximo capítulo. E o Vargas chega, então, em 1930 no poder, e daí muda-se muitas coisas no Brasil, meus queridos. Aí o bolo desanda de novo, para variar, porque aqui uma coisa que gosta de ser feita é o bolo desandar. Prosseguindo. Então, após aí a Primeira Guerra, eu falei lá no comecinho, a gente vai ter aí
a Belle Époque, né, que é aí o famoso otimismo, né, como que eu posso falar? O papel fugiu o nome agora, do boêmio, né, de viver a vida, o American Way of Life, né, o modo de vida americano, como viveram, como os americanos vivem bem, onde o principal fator era a felicidade, e a felicidade estava ligado diretamente ao consumismo, ok? Então, mas sem contar que a Belle Époque foi um período de artes maravilhoso. Tem um professor aí que, se ele assistir o vídeo, ele vai até me xingar por estar falando tão pouco sobre isso. Mas a gente dá uma aula junto. Ano passado a gente fez isso. Infelizmente esse ano, por causa do corona, vai ser meio difícil, mas eu vou conversar com ele para ver se a gente consegue gravar essa aula juntos aí e a gente fazer aí para vocês terem uma noção desse período artístico também. Bom, sobre a queda da Bolsa ainda, em 24 de outubro de 1929, a gente tem essa queda, né, essa quebra da Bolsa. Ele vai ofertar esse efeito em cadeia, como eu falei do efeito dominó, né? Ele vai derrubar bolsas, por exemplo, de Tóquio, Londres, Berlim, e tudo isso em sequência, e o prejuízo, então, ele é milionário, ele não tem precedentes históricos, foi assim, a maior quebra que já teve na história do capitalismo. Bom, e isso gera pânico, colapso, entre N outras coisas, até então que o principal governo capitalista do mundo, no qual é liberalista extremista, vai aparecer o famoso New Deal, ou, traduzindo pra gente, um novo acordo, um novo trato. Ele foi um conjunto, então, de medidas econômicas e sociais para resolver a crise de 1929. Esse plano, ele articula aí investimentos estatais do Estado-nação, do Estado e de setores privados, para fazer reforma e adequar diversos setores da economia para estimular novamente o consumo e reaquecer a economia desse país, né? O New Deal, então, ele foi produzido aí em 1933, já aí praticamente 4 anos aí só de lenha nos americanos, né? Até 1937, onde vai começar aí os princípios da Segunda Guerra Mundial na Europa, né? E ele tinha aí em vista recuperar a economia estadunidense, né, da crise, da superprodução e da especulação financeira, né? As medidas, então, nesse período, elas tinham aí o intuito de buscar, acima de tudo, a geração de empregos, isso era importante, porque para uma economia funcionar bem, ela precisa gerar empregos, porque quem consome mesmo não é o rico que consome, quem consome em massa é os pobres, então esses trabalhadores aí tinham que consumir, né? Então o governo aí pretendia aumentar o consumo dos trabalhadores assalariados, né, criando um círculo virtuoso de desenvolvimento. A gente vai ver, por exemplo, o Fordismo, como eu já falei na última aula, e esse Fordismo ele funciona como? O Ford que fala, não tem como eu produzir um carro que meu funcionário não possa comprar, esperto, então aí que se surgem esses meios financeiros aí de acordos. Algumas dessas medidas que a gente pode colocar são os enormes investimentos em obras públicas, né, de infraestrutura, edificação de estradas, ferrovias, usinas hidrelétricas, pontes, hospitais, escolas, aeroportos, casas populares, assim por diante. A concessão de subsídios e empréstimos aos pequenos produtores, o controle da emissão de moeda para não aumentar a inflação, né, e para não desvalorizar o dólar também, a fiscalização e o controle das atividades dos bancos, porque os bancos estavam aí prejudicando também um pouco, então eles começam a controlar um pouco os bancos. Isso daí é tudo coisa do Estado. Estado intervencionista na economia. Então, ó, para você ver, o liberalismo não deu certo. Enfim, temos aí também o controle da produção de preços agrícolas e industriais, uma legalização de sindicato trabalhista,
um regime libertário, legalização dos regimes sindicalistas, né? A redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, afinal eles trabalhavam muito mais do que isso, mas agora, como tem sindicato, eles trabalham menos. A criação, então, da Previdência Social também, e um salário mínimo, né? Afinal, não podem trabalhar como estavam trabalhando por hora. Como é hoje de novo. A gente não aprende, né? Enfim. Então, em 1929, né, a crise aí de superprodução e especulação financeira mergulhou nos Estados Unidos, como a gente já sabe, e por isso foi, então, criado o New Deal, né? Onde a gente tinha mais ou menos até 1933 aí uma taxa de desemprego de 30%. Então, o presidente que faz aí toda essa estrutura, né, quando ele foi eleito, foi o Franklin Delano Roosevelt, família já conhecida aí das eras presidenciais. E para ele conseguir elaborar esse plano, ele contou com a ajuda de um economista britânico, né, o Keynes, que ele defendia assim, a interferência do Estado na economia, de um modo que pudesse garantir o bem-estar social. E esse pensamento aí ficou conhecido futuramente como keynesianismo. Assim, então, o presidente americano vai criar dezenas também de agências federais para organizarem diversos programas de combate aí à pobreza, né? Já em 1935, né, as medidas do pacto já estavam surtindo efeito, né? Depois, após 2 anos, já está surgindo um efeito. Mas ainda também tinha uma oposição, eles não concordavam aí com o New Deal, mas mesmo assim continuou, né? Já no começo da década de 1940, o New Deal virou um sucesso, ele conseguiu colocar a economia americana no mesmo patamar no qual ela tinha ficado para trás, né, antes, né, eles conseguiram recuperar. O desemprego ainda atingia por faixa de uns 15% ainda. E após a Segunda Guerra Mundial, o desemprego foi para 1% de desemprego. Então eles conseguiram se recuperar, como sempre eu digo, uma economia de guerra. Algumas curiosidades sobre isso. O governo americano, então, ele chega a destruir estoques de gênero agrícolas para combater a queda nos preços. O Keynes, né, ele publica um livro chamado Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, com base nos efeitos do New Deal. E esse estado de bem-estar social, ele surge após o New Deal, ok? Vamos falar então agora sobre o fascismo. E bom, no fascismo, galerinha, a gente vai ter aí esse sistema político nacionalista, né, e antissocialistas que surgem na Itália no fim da Primeira Guerra Mundial já. Ele é liderado pelo Benito Mussolini, que ele vai conquistar aí vários países da Europa, como a Alemanha e a Espanha no período entre guerras, né? E, bom, o significado da palavra fascismo, ela vem do latim, da palavra fascio, e é um dos primeiros símbolos fascistas, né? Foi o fascio litório. Que a gente manda de latim mesmo. Vocês têm que ver eu falando grego, beleza. Enfim, consistia isso, então, num machado envolvido num feixe de varas, né? Ele era utilizado aí, em cerimônias no Império Romano, como um símbolo da união. Bom, após os estragos causados por essa ideologia na Segunda Guerra Mundial, a palavra fascismo ela ganhou um novo significado. Agora, então, nessas primeiras décadas aí do século XXI, nesse período em que nós estamos, é comum a gente denominar o fascismo ou fascista um indivíduo no qual ele, ou um movimento, obviamente, no qual ele defende uma repressão violenta para resolver os problemas da sociedade, ok? Então a gente está ouvindo bastante essa palavra ultimamente. Mas essa palavra, na década de 20 e 30, era uma violência que era para alcançar
um poder e não um fim, né? Era só ultimamente para ter essa questão do poder. Ainda então que eles tenham usado esse método violento em manifestações não foi diferente de outro grupo, né? Então era uma coisa normal, assim. Algumas características do fascismo, ele se caracterizava, então, por ser um sistema político imperialista, né, anti-burguês, importantíssimo, eles eram anti-burguês, autoritário, antiliberal e nacionalista. A gente já falou bastante sobre nacionalismo, a gente vai ver bastante agora. Então, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o sistema... Nossa, eu esqueci de passar tudo as fotinhas para vocês que eu me empolguei. Então, ó, essa da Bela Época tá aqui. Ok. E do New Deal é uma foto bonita pra caramba que eu esqueci de passar. Não desce. Enfim. E agora é essa do fascismo. Desculpa. Enfim. Então, com esse fim aí da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver o sistema liberal e democrático sendo seriamente questionado, a gente vai ver surgindo propostas políticas de esquerda, como o socialismo, e esses projetos do socialismo, eles assustam a burguesia e os cidadãos mais conservadores. Afinal, esses movimentos socialistas eles não tinham uma religião oficial, e também eles eram mais igualitários, o que faz com que a burguesia não tente tanto assim a ter um certo apreço por isso. Então eles não eram contra esses regimes aí totalitários, né? Principalmente o fascismo. E o nazismo ele já foi bem apoiado, né? Mas o socialismo, assim, ele interferia muito na vida dos burgueses, então eles condenavam, tinham medo. O famoso, os comunistas vão comer criancinhas. Isso foi uma propaganda usada principalmente aí na época da Guerra Fria. Então isso é papo, tá? Enfim. Só vou falar mais um pouquinho e a gente finaliza essa aula. E, bom, o fascismo, então, ele se caracteriza aí por defender, né, um Estado totalitário, um Estado que controla as ações e manifestações da vida individual e da vida nacional, né, da vida da nação toda e da vida particular de cada pessoa. A gente vai ter o autoritarismo, lembre-se, todo governo totalitário é autoritarista, mas nem todo governo autoritarista é totalitário. O autoritarismo, então, é a autoridade do líder, é indiscutível, ele manda e todo mundo obedece, é simples assim, não tem conversa. E em nome dele pode ser feito qualquer sacrifício, independente de qual tipo seja, ou exigido, ou feito por indivíduos. Ele manda e todo mundo tem que obedecer, é simples, não tem conversa. Eles, nesse momento, né, o fascismo, ele é antiliberalismo. O fascismo, então, ele defende algumas ideias capitalistas, como propriedade privada, livre iniciativa das empresas, mas ele defende uma intervenção estatal na economia, o protecionismo, né? Algumas correntes do fascismo, então, é a nacionalização de grandes empresas também. Eles tem uma questão expansionista, né? Eles querem aí aumentar as fronteiras da sua nação, elas devem ser alargadas, porque é preciso conquistar um novo espaço vital, né, para que ela possa se desenvolver com um maior afinco. Eles são militaristas, né, a salvação da nação vem por meio da organização militar, da luta e da guerra do expansionismo. Eles são anticomunistas, né, esse é um ponto-chave de tudo, até no nazismo, né, então eles são anticomunistas. E os fascistas, então, rejeitam essa ideia de abolição da propriedade, da igualdade social absoluta e da luta de classes. Para eles isso é extremamente errado. Eles também têm a questão do corporativismo, que ao invés de defender o conceito de um homem e um voto, os fascistas acreditam, então, que as corporações profissionais deveriam eleger os seus representantes políticos. E isso daí é um ataque direto à democracia, né? E uma hierarquização da sociedade. O fascismo, então, ele preconiza aí uma visão de um mundo segundo o qual cabem os mais fortes, só os mais fortes, né? Em nome da vontade nacional e de conduzir o povo assegurando-se a prosperidade. Pessoal, vai faltar um pouco aí do fascismo, na verdade vai faltar muito sobre o fascismo, e também aí sobre o nazismo, mas isso a gente pode continuar na aula ao vivo ou posteriormente na próxima aula. Posteriormente, no ao vivo não, a gente vai continuar na próxima aula, tudo bem? Para prova, estudem os slides, estudem a apostila, mas a gente retoma isso para a gente terminar com chave de ouro, porque a gente termina o nazismo, começa o Brasil e vai para a Segunda Guerra Mundial.
E show de bola. Ok? Qualquer dúvida, manda mensagem pro prof. O prof está aí à disposição de vocês. Aquele velho discurso que eu já falo sempre. Tô morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem, se cuidem. E qualquer coisa, manda mensagem que a gente resolve aí qualquer dúvida que vocês tiverem. Tchau, pessoal. Até mais.